Nós vamos começar hoje a segunda temporada de uma série que teve uma boa repercussão no ano passado. O nome da série é Coisas que Jesus Nunca Disse. No ano passado talvez fez até mais sentido, porque a gente passou a quaresma pensando nas 7 palavras de Jesus no ano passado. Quem estava aqui vai lembrar. As 7 frases de Jesus na cruz. E depois a gente começou essa de coisas que Jesus não disse. A gente viu coisas que Jesus disse, depois coisas que ele nunca disse. E essas que ele nunca disse são frases que a gente se acostumou a ouvir e às vezes até podemos achar que está na Bíblia, ou que reflete uma verdade bíblica. Mas o fato é que as frases que nós vamos analisar, né, hoje é uma, Jesus nunca disse, nem na Bíblia está escrito. E a frase de hoje é: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram? Já, né? A gente já ouviu ou até já disse essa frase em algum momento da vida. Ela é uma das mais comuns. Quando alguém te pergunta, né, sobre a sua experiência religiosa, sobre a sua espiritualidade, e aí se a sua resposta é diferente daquilo que se esperava, normalmente a conclusão é: mas todos os caminhos levam a Deus, né? E geralmente a conversa muda de rumo com um sorrisinho amarelo que a gente não sabe direito como responder. Será mesmo que todos os caminhos levam a Deus? É uma pergunta complexa, mas a minha intenção é tratar ela aqui com profundidade, porque ela é complexa, mas também de um jeito leve e simples. Quando eu pego o carro para ir para São Cepé, eu sei que eu preciso, de alguma forma, pegar o caminho da BR-392. Saindo de Santa Maria, eu preciso pegar a BR-392 no sentido sul. Se a minha intenção é chegar em São Cepé e eu ingressar na BR-158, no sentido norte, não vou chegar. Em algum momento, posso até pegar o caminho errado, né? Posso começar a subir a serra, mas em algum momento eu vou precisar fazer uma conversão, tomar o caminho certo para chegar no destino que eu pretendo, São Cepé. Domingo que vem, eu preciso fazer uma palestra, uma mensagem, lá em Santiago, na igreja lá. Tem a reunião do Conselho Distrital. Mas, se eu tomar o sentido leste, na RS 287, também não vou chegar em Santiago. Posso chegar em Santa Cruz, talvez, mas em Santiago não. Para chegar em Santiago, saindo daqui de Santa Maria, o lógico é tomar a rodovia que vai para o oeste. E aquela rodovia também tem o mesmo nome, também é 287. Só que não é uma RS, é uma BR. Nota que às vezes os caminhos até são bem parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Eles levam para destinos diferentes. Assim como na direção de um destino, na vida espiritual, nós também precisamos estar no caminho certo. E a palavra de Deus diz assim, em Provérbios: existem caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. A gente vive numa época em que a diversidade e a pluralidade são muito valorizadas. Diversidade de ideias, de valores, pluralidade de culturas, de pensamentos, é uma marca da nossa época. Nós aqui talvez ainda mais impactados com isso porque estamos ao lado da universidade. E uma universidade é diversa. Nós vivemos no tempo que quem estuda isso chama de pós-modernidade, depois da modernidade. E uma marca do pensamento comum dessa época é que não existe uma verdade que seja absoluta e única. Cada um pode ter a sua verdade. Por isso que a gente geralmente não leva adiante essas conversas também, né? As verdades às vezes podem ser totalmente opostas entre si e ainda assim podemos conviver harmoniosamente. Do ponto de vista da convivência, isso é ótimo, né? Isso é uma maturidade que a gente alcançou, conseguir conviver com o diferente. Nem sempre foi assim. Tolerância e respeito são valores extremamente importantes que a gente deve buscar, deve praticar. A gente vive uma época de pluralidade, mas essa diversidade traz desafios que a gente precisa entender à luz da palavra de Deus. Por exemplo,
ter amigos e pessoas da convivência que não são cristãos e não têm a mesma percepção de mundo, a mesma fé que você tem, pode ser um perigo para a sua fé. Pode. Porque essa fé vai ser confrontada a todo momento com verdades diferentes daquilo que você considera como a sua verdade. A exposição a essa diversidade, por um lado, pode ser um problema, mas também pode ser uma bênção. Porque imagina quantas oportunidades você vai ter de compartilhar sua fé, de falar dela, de demonstrar algo para alguém que ainda não conhece Jesus Cristo como você conhece. Nota que é perigoso e difícil por um lado, mas também é uma bênção por outro. A mesma situação. O combate ferrenho ao que é diferente normalmente produz fanatismo, fundamentalismo. Isso não é legal. É ruim. Nós convivemos com ideias diferentes, com preferências e gostos diferentes, crenças diferentes o tempo todo. Nosso mundo é plural. Na escola, na faculdade, no trabalho, às vezes até dentro de casa. Nem todos têm as mesmas convicções que a gente. E provocar grandes discussões sobre as diferenças não me parece o melhor caminho. Pelo menos não na nossa época. Por quê? Porque soa arrogante, né? Soa normalmente na nossa cultura como uma provocação quando você questiona algo que seja uma grande verdade para alguém. Eu sei, a nossa tradição protestante, luteranos são protestantes, ela surgiu de debates intensos em busca da verdade. Mas a realidade daquela época, daquele contexto, era bem diferente da nossa. Eles viviam todos numa mesma igreja, sob um governo estatal que se submetia à igreja. Eles tinham os mesmos pressupostos e buscavam por uma verdade absoluta. E isso é muito diferente da nossa época, em que o senso comum já nos diz que nem deve existir uma verdade absoluta. Afinal, cada um pode ter a sua verdade. Mas, por um outro lado, também não dá para fazer de conta que tudo é a mesma coisa. Nós estamos caminhando em dois opostos, né? Nessa semana eu vi notícias relacionadas ao dia de São Jorge. Nós aqui temos o Jorge presidente, né? Onde é que está o Jorge? Está lá. Né? Não é esse aí, é o São Jorge, né? Parece que até é feriado em alguns estados brasileiros, se não me engano no Rio de Janeiro, li alguma coisa. 23 de abril. O São Jorge ele é popularmente chamado de Santo Guerreiro, né? Muitos católicos são devotos de São Jorge. Só que essa figura, São Jorge, do catolicismo, também é reconhecida como um dos orixás em grande parte das religiões de matriz afro, aqui no Brasil. O São Jorge é relacionado com Ogum. E me chamou a atenção na TV essa semana, ao vivo dentro de um telejornal, na nossa capital, Porto Alegre, uma missa católica em Porto Alegre, celebrada em honra a São Jorge, e ao final um rito de lavagem da escadaria da igreja organizado pelos adoradores de Ogum, porque eles reconhecem o São Jorge como Ogum. E tudo isso no mesmo dia, no mesmo lugar, organizado e realizado em conjunto. Tanto a Igreja Católica, né, por meio da liderança local, como o pessoal das religiões ali, eu não sei, são várias, né, de matriz afro, a gente diz de modo geral. Esse é um exemplo da nossa realidade religiosa. A espiritualidade do povo brasileiro ela é muito marcada pelo pluralismo religioso. As crenças se misturam. E, às vezes, até se celebram coisas que são opostas em conjunto. Porque, realmente, os fundamentos da fé do catolicismo não são os mesmos fundamentos da fé de nenhuma das religiões de matriz afro. Mas estavam juntos, celebrando algo. Diálogo ecumênico e diálogo até mesmo interreligioso é saudável, é necessário. Porque, afinal, a gente convive numa mesma cidade, a gente precisa conversar. A gente precisa conviver, né? Nós repartimos um mesmo espaço. Respeito sempre se faz necessário. Diálogo franco, sincero e amoroso sempre vai ser positivo. Mas misturar tudo e dar a sensação ou dizer que é a mesma coisa, para a fé, bastante perigoso. E me entendam bem, quando eu falo de outras denominações, não é com desdém, é com muito respeito, mas apontando aquilo que
consideramos que não é ideal. Um outro Jorge, não esse nem o São Jorge, um Jorge que faleceu essa semana, chegou a dizer mais de uma vez que as diferentes religiões no mundo são diferentes caminhos para chegar ao mesmo Deus. Muitos conhecem esse Jorge como Papa Francisco, o nome dele, né, antes de se tornar Papa, Jorge, né, argentino. Em algumas das suas entrevistas ele disse que todas as religiões são um caminho para Deus. São como línguas diferentes ou idiomas diferentes para chegar lá. Como se fossem manifestações diferentes tentando chegar no mesmo lugar. Existe apenas um Deus e nós, as nossas religiões, somos línguas, caminhos para Deus. Alguns são Sikhs, eu nem sabia que religião era essa, é algo da Índia. Ele estava lá quando disse isso. Alguns muçulmanos, alguns hindus, alguns cristãos, são caminhos diferentes. Total respeito à pessoa, à memória. Eu entendo que são falas improvisadas, né? Não são de documentos oficiais. Compreendo que a intenção provavelmente seja de aproximar diferentes crenças, de promover diálogo. Mas são falas que não refletem o que a palavra de Deus diz. Porque a estrada que leva para Santa Cruz não me faz chegar em Santiago. Não tem jeito. Em vez de Jesus dizer todos os caminhos levam a Deus, ele disse diferente. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse que ele é um caminho. Poderia ter dito, né? Eu sou um caminho, existem outros. Ele diz, eu sou o caminho. É o único, não tem outro. Não vai ser pelo São Jorge, não vai ser pelo Ogum, nem pela medianeira, nem por visões, revelações, não é pelo Maomé, nem Alá, nem Lutero, nem meditação ou qualquer outra coisa. Como a gente diz às vezes brincando, nem pelo Papa, somente por Jesus. Foi isso que disseram os apóstolos diante do Conselho Superior, alguns dias depois da ressurreição de Jesus lá em Jerusalém. Eles disseram, Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual nós possamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro caminho. O único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo, verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. E essa é a fé cristã. A fé que o Otávio, que a Isabela, que a Rafaela, a Larissa receberam essa fé desde o batismo. E hoje eles vão vir diante do altar para confirmar essa fé. Porque quando eles foram batizados, eles eram tão pequenininhos que ainda não conseguiam dar testemunho dessa fé. Agora eles já puderam ter mais contato com a palavra viva de Deus. A gente estudou junto por quase 2 anos as principais verdades da Bíblia. E eu acredito que eles estão prontos para confessar publicamente que Jesus é Senhor da vida deles. Que eles querem continuar sendo servos e servas de Jesus. Para refletir e praticar. Em meio ao pluralismo e fanatismo, 2 opostos, Deus nos chama a falar a verdade em amor. Isso está escrito lá em Efésios. Falar a verdade em amor. Porque a verdade sem amor é muito dura. Ela provoca divisões. A verdade sem amor, ela tem ar de arrogância e de orgulho, porque não é com amor. Só que também o amor sem a verdade faz parecer que tudo é bom, que o mais importante é se sentir bem, ser feliz, unir as pessoas. E isso não é tudo. Verdade e amor precisam andar de mãos dadas o tempo todo na vivência da fé, no testemunho de Jesus. E uma segunda, talvez quase dando um nó na cabeça, todos os caminhos nos levarão a Deus. Dá para dizer, mas somente Jesus nos faz encontrar com o Pai. De acordo com a Bíblia, todo ser humano, de um jeito ou de outro,
vai se encontrar com Deus um dia. Não importa o caminho que tenha traçado. Não tem como fugir desse encontro. Ou a gente fecha os olhos para essa vida e abre na presença de Deus, ou Jesus volta e acaba com a realidade como nós conhecemos e estamos diante de Deus também. A palavra diz isso, com todas as letras. E nós vamos estar um dia frente a frente com o Deus que nos criou. Nesse sentido, todos os caminhos vão fazer com que a gente se encontre com Deus. Não importa a religião que seguiu, não importa a fé que teve. Todos vão se encontrar com o Deus juiz, que julga com justiça, que condena o pecado que está em nós. Somente Jesus vai nos levar ao encontro com o Deus que se revela como Pai. O Deus que abre os braços para acolher o filho que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Porque só Jesus tem perdão. Jesus é o único caminho para a vida eterna com Deus. Não há outro no mundo inteiro pelo qual nós sejamos salvos. Essa é a nossa fé. A igreja em si mesma não salva ninguém. Isso eu contei para os confirmandos mais de uma vez. Quem nos abre as portas do céu é a fé em Jesus. A fé no Cristo ressuscitado, nenhum outro. Amém.